Será que ciclo sem testosterona é uma possibilidade ou é uma invenção que só vai te trazer prejuízo? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos falar tudo sobre ciclo de esteroide sem testosterona. Existe essa possibilidade? É algo razoável? É algo factível? Ou provavelmente só vai te causar mais efeitos colaterais e por quê? Então eu peço pra você, deixa teu curtir, se esse tipo de assunto agrega na sua vida eu vou produzir mais pra você e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Gente, esse vídeo é baseado numa pergunta do inscrito, inclusive eu peço pra você, cara, deixa teu comentário, porque eventualmente teu comentário pode virar o quê? Pode virar uma resposta de um novo vídeo e ajudar várias pessoas, tá? Fora que eu leio todos os comentários, tá bom? E eu tento me basear nos vídeos aqui, baseado no que vocês perguntam. Mas, eventualmente, eu também consigo responder você e muitas vezes sua dúvida pode ser esclarecida. É claro, não consigo responder sempre, mas deixa nos comentários e compartilhe o vídeo também se você está querendo ajudar aqui o canal. A ideia aqui é trazer informação de qualidade, sem demagogia, sem enrolação, tá? Vamos começar aqui. Beleza. Pela explicação... Tudo bem? A testosterona proveniente da Durateston tem maior potencial androgênico e a oxandrolona maior potencial anabólico. Tudo bem? Certo, entendi o que ele quis dizer, a gente vai explicar isso aqui direitinho. Ok, faltou explicar porque um homem que quer somente anabolismo precisa necessariamente tomar uma testosterona também. Se quer mais efeito anabólico, a oxandrolona sozinha não cumpriria essa função? É uma excelente dúvida, sempre ouvi que hormônio é a mesma coisa que esteroide anabólico é outra. Nunca consegui entender a diferença. E seu vídeo também não esclarece porque no primeiro momento chama Durateston de um blend de hormônio masculino, depois testosterona, outra como esteroide anabólico. Tudo bem, beleza. Vamos aqui esclarecer essas dúvidas todas, mas vamos lá. Bem, por que existem vários esteroides anabólicos? Vamos dar aqui um exemplo, tá? A gente tem aqui a testosterona e a gente tem aqui a nandrolona. Cara, a testosterona é um esteroide anabólico androgênico. A nandrolona, que é a famosa DECA, é um esteroide anabólico androgênico. Então, os esteroides anabólicos androgênicos são hormônios que são derivados direta ou indiretamente da testosterona, tudo bem? Direto ou indiretamente da testosterona. E esses hormônios têm um efeito tanto anabólico quanto androgênico. O que é o efeito anabólico? O efeito anabólico é de crescimento, né? O efeito de construção. Anabolismo muscular, desenvolvimento muscular, crescimento muscular, tudo bem? Então o efeito anabólico é esse, é o efeito que muitas vezes é o esperado, mas ele também tem efeitos androgênicos, que é relacionado, né, ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, tá? Só que, né, por exemplo, quando a gente está falando de efeito androgênico, a gente não pode dizer que efeito androgênico é algo ruim, porque, por exemplo, digamos em um indivíduo que está em um processo de maturação sexual, o efeito androgênico, por exemplo, é extremamente importante para esse cara virilizar e se tornar homem, tá? Fora que o efeito androgênico atinge, por exemplo, o sistema nervoso central e afeta diversas funções do organismo no sentido de gerar mais vigor, mais masculinidade, mais virilidade, vou nem dizer masculinidade, virilidade. Tá? Então o efeito androgênico, até certo ponto, é importante. Porém, o excesso de efeito androgênico, sim, pode causar prejuízo, tá? Na mulher, claro, esse prejuízo. A mulher vai virilizar, vai acabar masculinizando. Mas no homem, esse efeito androgênico excessivo pode causar o quê? Uma queda de cabelo, tá? Pode causar uma queda de cabelo, pode causar o aparecimento de espinhas, tudo bem? Por quê? Porque tem receptor androgênico tanto no músculo quanto em outras regiões, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Por isso que a partir do momento que a gente entende que a testosterona tem um efeito androgênico e anabólico, muitas vezes o indivíduo, como ele bem pontuou aqui, ele quer o efeito somente anabólico para tratamento, por exemplo, de doenças, né? Por exemplo, doenças que estão relacionadas à perda de massa muscular, a uma sarcopenia, a perda de massa óssea, porque o efeito anabólico também é interessante para o osso, a uma osteoporose, osteopenia, tá? E aí foram desenvolvidos outros esteroides anabolizantes, onde a tentativa de base era criar moléculas, estruturas que tivessem menos colaterais androgênicos do que os esteroides, que a testosterona, por exemplo, com o quê? Com um bom potencial efeito anabólico, tá? E a nandrolona é justamente isso, é um esteroide anabolizante com um efeito anabólico, anabolizante, muito parecido com a testosterona, porém com menos efeito androgênico. Então, por exemplo, a mulher que usa uma nandrolona na mesma dose que a testosterona, ela vai virilizar muito menos com a nandrolona. Um homem que tem tendência a ter queda de cabelo, tendencialmente ele vai ter menos queda de cabelo usando a nandrolona na mesma dose que a testosterona. Tudo bem? Ah, Gabriel, e aí, né? E aí? Agora eu não entendi. Se o esteroide anabolizante, como a nandrolona, é tão anabólico quanto, e alguns outros são até mais anabólicos, dependendo miligrama por miligrama, por que vai usar testosterona? Fique calmo. Então, assim,
Tudo isso aqui é esteroide anabolizante, tudo bem? E aí, quando a gente fala de esteroide anabolizante de testosterona, a gente também tem os ésteres de testosterona. Vou dar aqui um adendo aqui para você entender, tá? O que é um éster de testosterona, gente? Um éster de testosterona nada mais é do que a gente pegar a testosterona e anexar uma cadeia carbônica aqui do lado, ó, aqui a cadeia carbônica. E isso daqui vai favorecer com que essa testosterona dure mais tempo no nosso organismo. Então, se eu fizer essa aplicação intramuscular, né, só da testosterona pura, ela ia ser um efeito muito rápido, eu teria que ficar fazendo várias aplicações se eu quisesse manter nível estável. Para isso, eu anexo a cadeia carbônica, isso aqui vai demorar um tempinho para ser quebrado, para liberar a testosterona na circulação, para exercer seu efeito biológico. Nesse sentido, quando a gente está falando de éster de testosterona, cipionato de testosterona, duratestosterona, a gente está falando de quê? De esteroides anabolizantes, só que na forma de éster. Então, todos eles são esteroides anabolizantes, só que na forma de éster. Cipionato, a deposteron, é um esteroide anabolizante, né? É um tipo de testosterona. Na verdade, é a testosterona anexada a uma molécula carbônica, mas no final das contas, quem vai exercer efeito biológico é a testosterona. A durateston é uma mistura de 4 tipos de ésteres de testosterona, mas também é um esteroide anabolizante. A gente chama de esteroide anabolizante, mas é uma mistura ali de vários ésteres de testosterona, mas no final das contas é testosterona, é um esteroide anabolizante. É só uma forma da gente falar. E é importante que você entenda isso para você também não ser enrolado por aí. Gabriel, eu também queria entender um pouco mais, porque eu tô na dúvida se eu devo usar esteroide anabolizante ou não. Eu tenho receio, eu quero saber todos os pormenores desse uso de forma clara e específica, até para poder escolher um profissional para me ajudar, sem me enrolar. O que você me indica? Cara, tem o meu curso, tá? Cuidado anabólico, vou deixar aqui na descrição. Tem muitos vídeos aqui no canal. Claro, você pode assistir, mas se você quiser uma coisa mais direcionada para você que tá ali na ponta, assim, não, tô na dúvida de usar, me preocupo com a saúde, compre meu curso, se for do seu interesse, logicamente, e você se preocupar com a sua saúde. Se você não se preocupar, não tem muita necessidade não, né? Mas vamos lá. Gabriel, sou médico, profissional da saúde, que quero atuar prescrevendo esteroide anabolizante com ética, assertividade para o meu paciente, tratando efeitos colaterais, fazendo reposição de testosterona. O que você me indica? Meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Tudo tá aqui na descrição, tá bom, gente? Vamos lá. E aí, a gente precisa ter muita clareza, né? O que eu falei? Que a testosterona ela tem um efeito anabólico e ela tem um efeito androgênico, tudo bem? E o efeito androgênico, por si só, né, não é uma coisa ruim. É interessante em algum ponto, tá? Mas, além disso, tudo bem? A testosterona também tem outro efeito, além do anabólico androgênico. Ela tem um efeito estrogênico. De maneira direta, Gabriel, a testosterona atua em receptor estrogênico? Como assim? Que loucura. Você tá me enrolando. Calma. A testosterona, ela pode passar por um processo muito interessante. Ela vai se converter em estradiol através da enzima aromatase. Então, a gente tem efeito estrogênico derivado da testosterona. Não é a própria testosterona, mas a sua conversão em estradiol. Do mesmo jeito que quando a gente está falando de efeito anabólico, a gente tem principalmente a testosterona. Mas quando a gente está falando de efeito androgênico, a gente está falando principalmente do quê? Da testosterona sendo convertida em DHT. Em dihidrotestosterona pela enzima 5-alfa-redutase. Tudo bem? Então, a enzima 5-alfa-redutase vai converter testosterona em DHT, e o DHT vai ter mais afinidade com o receptor androgênico nessas regiões mais androgênicas do que a própria testosterona. Então, o efeito androgênico da testosterona é de forma direta pela testosterona, ela também se liga no receptor androgênico. O efeito anabólico anabólico muscular é principalmente pela própria testosterona. E o efeito androgênico é tanto da testosterona quanto do DHT. E o efeito estrogênico é da testosterona se convertendo em estradiol. Então, diretamente do estradiol. Gabriel, vamos lá. Resuma aí, eu tô perdido. Ó. Efeito anabólico muscular. Testosterona pura. Efeito androgênico, principalmente DHT, a dihidrotestosterona, que é mais androgênica que a testosterona, mas é uma conversão da própria testosterona no teu organismo. Efeito estrogênico, estradiol, principalmente por causa da conversão de testosterona em estradiol pela enzima aromatase. Ficou claro? Ficou claro? Se ficou claro, se não ficou, cara, deixa nos comentários. A ideia aqui é ajudar, tá? E aí a gente tem que entender que o nosso corpo é uma orquestra, ele é regido por uma série de coisas. Não é um negócio assim muito simples, testosterona, DHT, não, tudo aqui funciona de forma efetiva. Então, se o teu organismo produz testosterona, ele produz testosterona porque existe um motivo. E é justamente a testosterona que vai fazer essa série de efeitos, por quê? Porque o teu corpo, ele é perfeito, ele foi desenvolvido para isso. É a gente que ferra o nosso corpo fazendo outras coisas. Mas a criação do nosso corpo é tudo movido por várias vias de sinalização, cara. Então, assim, tanto a testosterona tem efeito, quanto o DHT tem efeito, quanto o estradiol tem efeito. E aí, por exemplo, quando a gente está falando de estradiol, a gente tem efeito, por exemplo, no osso e no cérebro, né? Então, o estradiol, por exemplo, é extremamente importante para a saúde óssea.
Então, se eu colocar um esteroide anabolizante e trocar, por exemplo, a testosterona por outro esteroide anabolizante sem efeito estrogênico, o que é que eu posso ter? Eu posso ter prejuízo ósseo. Eu posso ter, por exemplo, mais facilidade de ter uma osteoporose, uma osteopenia, dependendo do caso. Eu posso ter uma redução, por exemplo, da atividade de quê? De estradiol a nível de sistema nervoso central. Eu vou reduzir meu ânimo, meu humor. Então é uma pessoa que muitas vezes está usando ali o famoso anastrozol, inibidor de aromatase, reduzindo o estradiol demais, mas está com baixa libido, menos com a testosterona no talo. Por quê? Porque o estradiol também é extremamente importante para a libido. Tá? Então a gente sempre fala de uma orquestra no nosso organismo, tudo é importante. É claro que excesso e falta vão causar eventualmente prejuízo, mas quando está tudo bem estabilizado é onde a gente tem o melhor benefício, tá? Então a gente precisa do estradiol. Então se a gente colocar um esteroide, por exemplo, que não tem conversão em estradiol, não tem efeito estrogênico, a gente já perde isso daí, se a gente estiver trocando, por exemplo, a testosterona e a androlona, tá? E na questão do DHT, a questão na questão androgênica. A gente tem a questão androgênica muito importante no nível do sistema nervoso central, gente. Então não é só no desenvolvimento sexual do homem, é também no indivíduo adulto tendo o efeito androgênico como algo muito importante para o indivíduo ter desejo sexual, ímpeto, orgasmo, tudo bem? Então se eu uso, por exemplo, uma finasterida e reduzo esse DHT de forma exacerbada, posso gerar problemas sexuais nesse indivíduo. São todos que vão ter isso? Não necessariamente, tá? E aí a gente também tem o efeito da testosterona na questão de músculo, saúde óssea, dentre outras coisas, tudo bem? Gordura corporal, que isso aí a gente já sabe, a gente até pode comentar em outros vídeos. Então veja, tudo é importante, tanto o efeito androgênico da testosterona, principalmente mediado pelo DHT, quanto o efeito de estrogênio, né, mediado pelo estradiol, tudo bem? Que depende da enzima aromatase, tudo bem? Beleza, Gabriel, entendi. Aqui mais uma imagem muito interessante aqui mostrando tanto o efeito anabólico quanto o efeito androgênico, dizendo que existem os dois no nosso organismo, tudo bem? Então a gente precisa dos dois no nosso organismo, tudo bem? Beleza. E aí que eu vou voltar para a pergunta aqui. Ah, Gabriel, tudo bem. Eu produzo testosterona, eu entendi que a testosterona é interessante porque ela vai virar DHT, estradiol e tem o efeito da testosterona, mas, por exemplo, se eu colocar uma oxandrolona, uma nandrolona, né, eu não poderia complementar essa testosterona que eu tenho só aumentando o efeito anabólico? E aí eu digo pra você que não. Por quê? Porque o que é que acontece, gente? O nosso corpo é perfeito, ele funciona com vários mecanismos de feedback positivo e negativo, tá? Ou seja, a gente tem um controle da liberação hormonal tudo bem direitinho. Se a gente coloca, por exemplo, a gente tem um testículo, a gente sabe que o quê? Que o testículo produz testosterona, a testosterona vai virar estradiol. E assim, tanto a testosterona quanto o estradiol vão sinalizar para o nosso organismo, né, para o nosso hipotálamo, para a nossa hipófise, que o quê? Que tem quantidade de suficiência de testosterona, ou que não tem. E aí o que acontece? Se eu uso uma testosterona de fora, ou eu uso um esteroide anabolizante, que é semelhante à testosterona conformacionalmente, vai agir nos mesmos receptores, mesmo que não seja testosterona, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma inibição da produção natural de testosterona. Gabriel, você quer me dizer que se eu usar uma oxandrolona de forma isolada, se eu usar uma nandrolona de forma isolada, eu vou ter uma redução dos meus níveis de testosterona? É isso que você está dizendo? É isso mesmo que eu estou dizendo. Se você colocar um esteroide de fora, o teu corpo vai entender que aquilo ali é testosterona. Ele não vai fazer essa distinção, não é testosterona, eu vou continuar produzindo aqui. Não, ele vai entender que tem uma carga androgênica ali, tá? Mesmo que não seja tão alta, uma carga androgênica anabólica, tá atuando nos mesmos receptores, e aí ele vai entender, não preciso produzir, porque o teu corpo é esperto, bicho. Se tá com quantidade adequada, ele não vai querer produzir mais, tá? Se tiver pouco, aí ele vai estimular teu testículo a produzir mais. Se tiver muito, ele vai estimular teu testículo a produzir menos. E a partir do momento que você coloca, por exemplo, uma oxandrolona, uma nandrolona, que são esteroides menos androgênicos, mas mais anabólicos, você reduz sua testosterona, mas reduz também o quê? A partir do momento que você reduz a testosterona, você reduz o DHT, e reduz o estradiol, reduzindo os efeitos estrogênicos e os efeitos androgênicos. Consequentemente, você pode gerar uma série de efeitos colaterais. Portanto, a partir do momento que eu coloco um esteroide de fora sem testosterona e eu sou homem, eu posso ter sintomas de deficiência de testosterona, né? Que é justamente da deficiência do DHT e do estradiol, tudo bem? E aí, o indivíduo pode usar a testosterona, pode usar uma oxandrolona, ter um efeito anabólico, que às vezes é o que ele busca, é um efeito anabólico, ganhar massa muscular, mas, por exemplo, perder o vigor físico, perder a saúde sexual. E aí, será que vale a pena? Então, é interessante a gente entender que, se a gente vai usar um esteroide anabolizante, um indivíduo, sabendo que ele vai reduzir a produção natural de testosterona, e esse cara vai fazer um ciclo, por exemplo, que ele tenha pelo menos uma testosterona base
ali para conseguir manter esses efeitos que a testosterona faz no organismo, tanto pela conversão em DHT quanto pela conversão de estradiol. Precisa ser uma dose suprafisiológica de testosterona? Não, às vezes uma dose de reposição associado, por exemplo, com outro esteroide que é mais anabólico e menos androgênico para ter menos efeitos androgênicos no organismo. É uma possibilidade? É uma possibilidade, tá? Onde é que a gente vê, por exemplo, muito esse uso sem a testosterona dos esteroides anabolizantes, né? Quem faz esse tipo de ciclo, né? Primeiro, mulheres, porque as mulheres, né, têm um eixo hormonal diferente, então a gente não vai ter esse impacto tanto do efeito androgênico. Na verdade, a gente colocar um androgênio externo para ela não vai impactar nos níveis de testosterona dela de forma significativa, e ela não produz tanta testosterona assim, e na verdade ela vai ter mais efeitos colaterais androgênicos, e não vai ter, dependendo da dose, um efeito muito claro ali na questão do estradiol, por exemplo. A não ser que seja um abuso muito grande, aí vai ferrar o eixo da mulher. Mas enfim, as mulheres de forma geral não precisam utilizar testosterona de base. Isso aí é uma loucura, na verdade. É só aumentar o efeito androgênico pra nada, tá? Porque ela não tem quase nada de testosterona. E não vai ter uma influência como acontece no homem, que a gente tem uma produção muito maior, tá? Então, quem é que pode se fazer? Mulheres, tá? E principalmente pessoas que estão fazendo uso clínico de esteroide anabolizante. Geralmente nos estudos, gente, a gente vê, por exemplo, o uso de oxandrolona isolado, o uso de nandrolona isolado, sem o uso de testosterona, justamente porque são pessoas que estão fazendo uso clínico. Muitas vezes, naquele uso clínico, ela não está preocupada, por exemplo, em reduzir a testosterona e perder a função sexual. Ela está querendo melhorar ali a saúde dela naquele contexto. Por exemplo, no indivíduo grande queimado e usa oxandrolona para isso. Ele está preocupado em melhorar ali o processo de recuperação dele, né? Não injustamente, talvez, se preocupar com libido. Talvez nesses casos, por exemplo, se for um paciente que eu estou atendendo, eu prescreveria, tá? A testosterona de base usaria talvez uma dose menor de oxandrolona. Mas, né, de forma geral, nesse paciente a gente está mais preocupado com a parte clínica. E é o que a gente vê geralmente nos estudos, tá? Mas no dia a dia, na prática do dia a dia, da galera que faz ciclo de esteroide anabolizante, usar esteroide anabolizante, seja oxandrolona, nandrolona, dentre outros, sem testosterona pode causar todos esses problemas, tá bom? E o que é algo que não é tão positivo assim, né? Mas existe a possibilidade de ganhar massa muscular, por exemplo, só com esteroide oral e depois não ligar muito para libido e tal. Existe a possibilidade, não vai deixar de ganhar massa muscular, não. A testosterona tem efeito anabólico também, diminuir vai reduzir esse efeito, mas colocando um esteroide que vai compensar isso daí e ter um efeito anabólico maior, pode acontecer também. Então, assim, existe essa possibilidade. Às vezes, até no fisiculturismo antigo, eles faziam, às vezes, ciclos sem testosterona. Mas, né, se a gente sabe que existe esse processo, não é muito interessante a gente querer colocar o paciente nesse sentido. Lógico que usar ciclo de testosterona, fazer o esteroide para performance, para estética, não é algo indicado, mas a gente precisa conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque é um assunto que é muito pertinente, é um assunto que a gente precisa discutir, e a gente sabe que tem muita gente falando besteira por aí, e muita gente se ferrando, tá? Então, a gente falou aqui de testosterona, a gente falou que é uma testosterona de base, é interessante, pelo menos em dose fisiológica. Quais são as opções que a gente tem? Cara, uma opção muito conhecida é a Durateston, e eu vou deixar aqui um vídeo completo para você sobre o Durateston. Te espero lá, e um grande abraço.